Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Duarte e você está no Reconnect. Para como você sabe, é um programa laico aqui da TVC, onde nós abordamos temas sobre espiritualidade para além da religião. Aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo novamente. Olá, eu sou aquele que apagou da memória o que estava fazendo dos 13 aos 30 anos, e se alguém contar eu digo que é mentira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Reconexão Espiritual. Hoje nós temos aqui um convidado que ingressou na década de 60 na Escola Apostólica dos Padres Jesuítas, lá permanecendo por 7 anos, ingressou também no Convento dos Franciscanos, hoje profundo pesquisador com vários livros escritos, há 50 anos estudando a história universal. O que mais, Bernardo? Mas o nosso convidado de hoje, para brilhantar esse nosso final de ano, nós estamos chegando perto do final de ano, nada melhor do que falar sobre Jesus, né? Então o nosso convidado já conversou 9 vezes em programas, um dos programas chaves da televisão brasileira, histórias da televisão brasileira, como é do Jô Soares, na TV Globo, sendo o terceiro maior convidado em números de entrevistas do programa, né? Ele, após 5 décadas, vasculhando dezenas de documentos apócrifos para responder o período oculto da vida de Jesus, que a Bíblia não cita. Você sabe onde Jesus estava dos 13 aos 30? Então, para falar desse assunto aqui conosco, o nosso querido convidado e amigo, Jová Mendes. Muito bem-vindo, Muito Jová. bem-vindo, Jová. Obrigado, Bernardo. Obrigado aos demais amigos, né? Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Legal. Jová, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, para a gente se nortear e compreender sobre a sua pesquisa, como é que você chegou aonde você está hoje? Por que pesquisar sobre Jesus? Por que pesquisar sobre assuntos ligados à religião, ao cristianismo? Bom, eu comecei exatamente em 69, há 50 anos atrás, quando eu estava no Seminário Jesuíta em Baturité, e eu cuidava da biblioteca, que nós tínhamos um acervo documental em torno de 20 mil exemplares, e eu comecei a ler então aquelas obras clássicas da humanidade, a Eneida de Virgílio, a Ilíada e a Odisseia de Homero, das Guerras Gálicas de Júlio César, Suetônio dos 12 Césares, História dos Hebreus de Flávio Josefo, né, Plotino, Plutarco, os grandes historiadores do mundo, César Cantu, né? Aí eu comecei então a ler também os livros sagrados. Naquele tempo ninguém falava, nós falávamos a escritura, era chamado História Sagrada, né? E eu comecei então além de me aprofundar nos estudos atinentes à Bíblia Sagrada, eu também me chamou a atenção o fato de eu não encontrar documentos concernentes à vida de Jesus dos 13 aos 30 anos. E um certo dia eu perguntei ao irmão Sabino, que era professor meu de língua portuguesa, ele era assim meio grossão, mas muito culto. Eu perguntei para ele, irmão Sabino, onde é que estava Jesus dos 13 aos 30 anos? Porque eu já vasculhei e não encontrei. Ele disse: você é muito novo, muito jovem para estar perguntando esse tipo de coisa. Não compete a você entrar nos mistérios atinentes ao Criador. Então eu passei a me interessar, depois de 69 para frente, eu comecei então a me interessar em buscar esses dados, e esses dados foram muito fundamentais, porque eu comecei então a vasculhar com muita veemência, né, em busca dessas respostas, e tive acesso a muitos documentos importantes da história, principalmente os documentos chamados apócrifos, documentos escondidos, que são aqueles documentos exatamente que ficaram fora da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento, quando o Concílio de Nicéia foi fazer a Bíblia em 325 depois de Cristo, quando o imperador Constantino então convocou 318 doutores para então tirar as dúvidas sobre Jesus Cristo, se era divino ou não, porque Jesus só se tornou Deus e divino em Nicéia, em 325 depois de Cristo. Até 325 depois de Cristo, Jesus ainda não era reconhecido como Deus e divino. Foi exatamente nesse congresso, nesse concílio, com a presença de 312 doutores, que Jesus realmente se tornou Deus e divino. Então, quando foram fazer a Bíblia, eles tinham 315 rolos. Eram 315 rolos de couro, que é chamado pergaminhos, e na noite da votação, na noite que foram fazer a votação, eles pediram a Constantino para se reservar numa sala e rezarem, orarem para que Deus pudesse então iluminá-los para saber quais os livros que seriam escolhidos naquela noite.
Então, quando eles abriram os 315 rolos de pergaminhos e foram rezar, quando abriram os olhos, 27 estavam abertos e 288 fechados. Fizeram a experiência 3 vezes. 27 ficaram abertos e 288 fechados. Então a conclusão que eles chegaram é que aqueles que ficaram abertos, com certeza, representava a vontade divina que fossem escolhidos como os livros autenticamente canônicos. Então esses 288 livros que ficaram fora da Bíblia, que hoje estão no Vaticano, e a partir de 2033 agora a Igreja Católica vai torná-los público e nós vamos realmente conhecer o resto da vida de Jesus. Legal. A gente sabe que a única referência que cita Jesus, né, nesse período de sua juventude, é no Evangelho de Lucas, né? Após aí, o Novo Testamento não fala mais de Jesus dos 13 aos 30. Eu te pergunto, Jeová, aonde estava Jesus dos 13 aos 30? Exatamente. Jesus vivia numa região de muita miséria, muita pobreza. Primeiro, a família era muito pobre. José era pobre, era um mero carpinteiro, né? Apesar de ser descendente da família de Davi, apesar de ser nobre, mas era pobre. Então, Jesus vivia numa região de muita miserabilidade, porque os romanos, com seus impostos escochantes, tiravam tudo dos pobres. Os pobres trabalhavam, principalmente a classe camponesa, que tudo que ganhava era para pagar impostos para os romanos. Então, as crianças, por exemplo, 40% das crianças não chegavam a 15 anos de idade, porque morriam de fome e também de enfermidades, de subnutrição, de inanição. E a média de vida naquela época eram 40 anos. Uhum. O sujeito com 40 anos já estava chegando no final da vida. Então Jesus, apesar de ter morrido, claro, de forma trágica aos 33, ele também não ficou muito distante dos... Já era um homem de uma certa idade, né? Para os padrões da época. Então, ele vivia na Galiléia. Quando José morreu, segundo a história, José morreu, teria falecido no ano 15 depois de Cristo, com 111 anos, pelo calendário antigo, né? Então, ele talvez tivesse José talvez tivesse uns 80, 90 anos. Mas pelo calendário antigo, ele daria 111 anos. Então, quando José morreu, Maria ficou mais ou menos com 40 anos de idade. Jesus tinha mais ou menos 18 anos. Então, ele ficou responsável pela carpintaria, que na Palestina, naquela época, o carpinteiro era chamado de Nagá, e na língua hebraica. E na língua grega, o carpinteiro era chamado de Tecton, a pessoa que trabalha exatamente com madeiras. Então, ele ficou cuidando da carpintaria para manter a sua mãe. Ele foi cuidar da sobrevivência de sua própria mãe. Ele ficou dos 13 até os 30 anos cuidando da carpintaria e atendendo uma boa clientela naquela região da Galiléia, região de Jazô, de Cafarnaum, de Betsaida, de Magdala, viu? De Tiberíades, de Naim, de Citópolis. Só uma pergunta. Alguns estudiosos da língua, enfim, pesquisadores, dizem que a palavra tecton, ela define muito melhor mestre de obras, faz tudo, e que não necessariamente Jesus teria seguido a profissão do pai. Isso, de certa forma, procede? Como é que a gente tem a certeza de que ele realmente foi carpinteiro? Inclusive que o pai também foi carpinteiro, já que essa palavra define, bem ampla, né? Mas os documentos realmente afirmam que ele era carpinteiro. Existem documentos em Israel, existem documentos entre os cópidas da Etiópia, existe documento, por exemplo, entre os alauítas da Síria, os iazites do Iraque, os hashemitas da Jordânia. Que existem muitos grupos religiosos que são unânimes, né, são unânimes em afirmar que Jesus era carpinteiro. Então Jesus era um exímio carpinteiro e ele vivia na região de muita miséria, que era a Galiléia. Como era uma pessoa de uma família pobre, sem muita expressividade, sem muita expressão, então ele passou esse tempo ali na Galiléia praticamente somente conhecido dos amigos da família. Porque a alta elite que vivia em Jerusalém, a elite religiosa, composta por fariseus, saduceus, os seguidores de Herodes e Pilatos e dos demais hierarcas que davam proteção ao governo romano na Palestina, que apoiavam o governo de ocupação da Palestina, praticamente Jesus não tinha nenhum sentido para eles, porque Jesus não era conhecido. Jesus vivia na Galiléia e nunca saiu daquela região. Jesus só saiu para Jerusalém quando batizou-se e começou a pregar o evangelho. Mas ele nunca saiu, então, da Galiléia. Eu falei até isso no programa do Jô Soares, da Rede Globo. Então, Jesus, até os 30 anos, foi uma figura praticamente desconhecida, a não ser no meio dos seus familiares e amigos que moravam na região da Galiléia. A classe média, Jeová, na época,
né, era constituída por artesãos, né, por agricultores, né, o que meio que coloca Jesus, como você disse, como carpinteiro não deixa de ser um grande artesão, né, o coloca como classe média. É claro que as classes médias naquela época também não eram, não tinha essa bonança, essa bonança hoje. Mas a história dele, por exemplo, ter nascido numa manjedoura, né, na época era muito comum, né, as pessoas morarem em cima e a manjedoura ser embaixo, não significa que ele era tão pobre por ter nascido numa manjedoura, né? No meu livro, desse meu livro aqui, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, eu conto toda a história, porque com Maria, José foi se recensear em Belém, e as pequenas pousadas que tinham lá em Belém estavam todas ocupadas. Porque muita gente havia se deslocado para Belém para fazer o recenseamento, né? Então, José procurou um local para acomodar Maria e não encontrou. Então, ele ficou exatamente dentro de uma gruta, uma pequena gruta, né? Onde Jesus nasceu, porque Jesus, na verdade, nasceu dentro de uma gruta. Então não foi manjedoura. Não foi na manjedoura. A manjedoura foi depois. 3 dias depois, José saiu da manjedoura, daquela loca, né? Daquela furna onde ele acomodou Maria, e arranjou uma casinha perto do túmulo de Raquel, mas em Belém também, uma casinha que estava abandonada, que na realidade servia de estábulo para comboieiros, tropeiros e almocreves, né? Então ali José acomodou Maria como Jesus, ele andava com o filho dele, chamado também Simeão, que era pequeno, que era filho do primeiro casamento dele, e então ele ficou naquela casinha, ficou ali poucos dias, foi ali que ele recebeu então a visita dos reis magos, né? Gaspar, Baltazar e Melquior. Então ele não nasceu, não estava na manjedoura. A manjedoura é apenas o quê? Foi um ensaio, foi uma deturpação da história, para dizer que ele estava ali na manjedoura. Não, ele nasceu dentro de uma gruta. Da gruta, então José foi para uma casinha próximo, em Belém mesmo, próximo ao túmulo de Raquel, e foi ali naquela casinha humilde, que servia de estábulo para alguns animais, foi que ele recebeu então os 3 reis magos. Voltando um pouquinho para a juventude de Jesus, ele era um típico jovem judeu, tradicional da época. Ele celebrou o Bar Mitzvah, por exemplo? Não, Jesus, por exemplo, primeiramente, a Galiléia era uma região muito simples, né? Jesus era um judeu, digamos assim, um judeu sabra, porque todo judeu nascido na Palestina, ele é chamado de sabra, porque nós temos atualmente cerca de 16 etnias de judeus pelo mundo. Ele fez o Bris Milá, não? Ele fez também. E fez também a circuncisão, né? Exatamente. O Brit Milá, né? O Brit Milá. E ele fez o seguinte, porque toda criança do sexo masculino tinha que passar pelo Brit Milá, né? Então ele vivia naquela região de miséria. Nosso Senhor vivia naquela vida simples, era um jovenzinho comum como qualquer outro, porque ele era um judeu sabra. Como eu falei, judeu sabra é todo judeu que nasce na Palestina. Que nós temos hoje atualmente os refuseniks, que são judeus do leste, o judeu soviético, o judeu russo. Nós temos, por exemplo, o sefardita, que é o judeu da Espanha, né? O judeu sefardita. Temos os falachas, que são judeus que descendem de Menelik I, filho de Salomão com a rainha de Sabá. Sim. Eles viviam na Etiópia e foram todos retirados para Israel. Temos também outras categorias de judeus. Temos os Lubavitchers, que são judeus norte-americanos, né? Temos também judeus que vieram, por exemplo, da região do Malawi, ali entre a Etiópia e o Malawi, uma região de judeus chamada os Ígbos, que descendem exatamente de Arão, aquela coisa toda. Então, existem várias etnias. Então, Jesus era moreno, dos olhos castanhos, não era aquele Jesus bonito das telas feitas pela Igreja Católica, pelos pintores contratados pela Igreja Católica. Ele era um moreno dos olhos castanhos. Padrão europeu da época, né? Padrão europeu, para dar um perfil ariano, que Jesus era um ariano, né? Sim. Na verdade, Jesus não era ariano, Jesus era moreno, dos olhos castanhos. Um típico jovem. Né? Exatamente. Devia ser pequenininho, porque naquela região... mais ou menos 1,65m, ele não tinha mais maior do que o Roberto. Exatamente. Então, era um homem simples, era tão simples que foi preciso a altura perfeita beijá-lo para distinguir, saber quem era Jesus no meio de todos eles, porque eram todos parecidos. Então não havia, se fosse um Jesus diferente dos outros, claro, aquele branco ali é o Jesus. Não, eram todos morenos, galego, homens queimados pelo sol, né? E foi preciso Judas Iscariotes beijá-lo para que os soldados então identificassem no meio do grupo que realmente quem era Jesus. Jová, naquela época, homens adultos solteiros era tão raro como homens adultos com muitas mulheres, né? Então, lá o homem adulto com 20 anos já deveria ter casado. Mulheres, após a puberdade, já casariam, né? Então, com 15 anos.
Maria, por exemplo, quando teve Jesus, era uma adolescente. 15 anos. 15 anos, né? Então, seria possível, né, Jesus ter tido relação com qualquer outro adolescente da época, com a idade pertinente para esse tipo de ato. O casamento, inclusive, era arranjado, né? Era um acordo entre famílias. Então, poderia Jesus ter tido, sim, como todo adolescente da época, sua namoradinha, ou ter, inclusive, casado, como alguns estudiosos falam aí da história dele com Maria Madalena. O que é que você acha? Na verdade, o que se fala de Jesus, por exemplo, que Jesus teria tido um caso com Madalena, que Jesus tinha tido uma vida normal com as outras pessoas, na realidade, Bernardo, são acusações um pouco sem fundamentação histórica, né? Uhum. Até porque, por exemplo, essas conversas, essas versões distorcidas da vida de Jesus começaram a surgir depois do 3º século da era cristã, né? Começou com Celso em Roma, Celso, Marco Aurélio, Froton, Plínio, o Velho, Porfírio de Tiro, que eram, na realidade, os escritores, historiadores e inimigos do cristianismo. Então, como eles tinham esses historiadores pagãos, eles tinham intenção de enodoarem a reputação de Jesus, então muita coisa foi escrita na época, dentro de Jesus tinha tido mulheres, Jesus tinha tido caso com Madalena, aquela coisa toda. Na realidade, são acusações infundadas, sem nenhuma base histórica. Não, tudo bem, mas assim, vamos esquecer a base histórica, vamos conversar vamos nos compreender o momento da época. Porque para mim não deixa Jesus, não tira santidade nenhuma de Jesus se ele tivesse relacionado com mulher. Um crush. Né? Então não tira a importância do que ele fez, a importância do que ele deixou e principalmente de quem ele é. Né? Verdade. Porque na verdade o que a gente quer compreender, ele teve uma juventude típica da época, né? Ele teve uma juventude típica da região. Por exemplo, o cristianismo ele foi fundado obviamente após, né, a vinda de Jesus. Ele seguia alguma religião? Como é que era a juventude? A gente queria entender como é que era o cotidiano, a história cotidiana de Jesus dentro desse período, desse recorte temporal dos 13 aos 30. Pois é, Jesus seguiu o judaísmo, Jesus seguia a religião judaica, né? E convém salientar para vocês que naquele tempo os padrões da questão da moralidade eram muito rígidos. Sim. Os padrões eram muito rígidos, sim, porque eles seguiam as leis de Moisés. A lei de Moisés não dava moleza para ninguém. Você sabe muito bem que a questão, por exemplo, de fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é quando é uma relação sexual de pessoas solteiras. Não existe adultério entre pessoas solteiras. Existe o adultério entre o solteiro e a mulher casada. A mulher comete adultério segundo as regras, mas o que não é casado, o solteiro comete fornicação. Então, pela lei de Moisés, por exemplo, pela lei de Moisés, tanto a fornicação como o adultério eram punidos com a morte. Havia um rigor muito grande. Era apedrejamento, era enforcamento, era, digamos assim, era decapitação, essas coisas eram praticadas. De hoje em dia sofrer, né? Exatamente. Mas naqueles tempos antigos, na época de Jesus, até porque Jesus pertencia à família de Davi, José também era primo de Maria, e toda a família hebraica seguia exatamente rígidos padrões. Primo de Maria. Tio de Maria. Não, primo de Maria. Então eles seguiam padrões rígidos de moralidade, né? A liberdade, não existia essa liberdade que existe hoje no nosso século XXI, né? Porque as coisas eram regidas por regulamentos doutrinais. Então, para Jesus, para a idade dele, aquele jovem da sua geração, e principalmente pertencendo à tribo de Davi, à família de Davi, e seguidora das leis mosaicas, realmente era muito difícil a liberdade para os jovens. Agora ficou compreensível. Muito bem. Jová, Jesus, em sua passagem, né, em toda a sua história, né, ele fez muitos seguidores, obrou muitos milagres, né, mas nesse interim, né, ele também sofreu muita perseguição. Ele teve a oportunidade, por exemplo, de fugir, né, porque no seu entendimento ele teve, vamos dizer assim, alguns entendem como uma hombridade esta que para o nosso tempo seria praticamente impossível, né? Ele ter ficado para se sacrificar por nós, né? Então, como é que você entende essa vertente? Inclusive alguns evangelhos apócrifos, como o evangelho de Judas,
né, que existe o Evangelho de Judas, ele cita que Judas entendeu realmente a missão de Jesus. Na verdade, ele não foi um traidor. Na verdade, ele seguiu o destino dele, ele seguiu as ordens que ele entendeu de Jesus. O que é que você acha sobre essa afirmação? Primeiramente que o Evangelho de Judas é um evangelho apócrifo, que foi escrito em 180 depois de Cristo, por um grupo chamado caimita, que seguia os ensinos de Caim, ou seja, a linha de Caim. Aí já cai um pouco do descrédito. Já foi 180 depois de Cristo, né? Sim. Praticamente foram 170 anos depois da morte de Jesus. Foi escrito o Evangelho de Judas, né? Por um grupo apóstata e desacreditado que seguia os nicolaítas, que eram exatamente os chamados caimitas, né? Os grupos caimitas. Então, Jesus, por exemplo, claro que a pregação de Jesus, quando ele viveu, ele ressuscitou os mortos, digamos assim, ele fez milagres, ele fez curas e maravilhas, foi também um homem muito dedicado à proteção da mulher. Jesus foi o maior protetor das mulheres, tanto que no Dicionário Internacional das Mulheres Notáveis é citado que as mulheres de todo o mundo, as mulheres do mundo todo, hoje são gratas a Jesus, porque foi Jesus que enalteceu a mulher, colocando-a no pedestal elevado de dignidade. Até Jesus, a mulher era muito desacreditada, como até hoje ela o é, em países, por exemplo, do Oriente Médio, onde é predominante as leis muçulmanas, a religião muçulmana. Até hoje a mulher ela vive naquela região do mundo como escravas. As mulheres sofrem muito naqueles 57 países, pegando a metade da Ásia, todo o Oriente Médio, Extremo Oriente, a metade da África ali, todos são países regidos pela religião islâmica. E as mulheres são realmente escravas, elas não têm liberdade de nada. Só existem 2 direitos para as mulheres muçulmanas: ouvir e calar. Então Jesus colocou as mulheres num pedestal de dignidade, até porque Berenice de Cafarnaum, Joana, mulher de Cusa, Susana, Maria Madalena, Salomé, mulher de Zebedeu. Tivemos também, por exemplo, Santa Verônica, que foi mulher de Zaqueu, e outras mulheres notáveis da época, que eram mulheres ricas. Elas mandavam as suas contribuições financeiras para Jesus, para que Jesus então pudesse dar manutenção aos seus apóstolos, nos seus deslocamentos, na sua atividade itinerante de pregador. Então muitas mulheres seguiam Jesus, elas davam assistência a Jesus. Por isso que Jesus, quando ia em Jerusalém com a cruz nas costas, e muitas mulheres piedosas o seguiam, né? Então ele olhou para trás, já muito alquebrado, exausto pelo sofrimento, olhou para trás e disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque se eles fazem isto ao lenho verde, o que vai acontecer ao lenho seco? O que quer dizer isso? Traduzindo, se eles fazem isso comigo, que sou inocente, imagine o que vai acontecer aos pecadores. Então Jesus sempre protegeu a mulher. Jesus nunca teve nenhum preconceito contra a mulher. E felizmente, do lado dos judeus, do lado dos muçulmanos, eles persistem ainda em manter a mulher naquela subserviência. Jeová, me corrija se eu estiver errado. Você falou da questão de Jesus com a mulher, que ele tem essa proteção, enfim, e esse respeito profundo pelo papel da mulher. Também no Novo Testamento eu não lembro de nada que cite a questão da orientação sexual como algo de pecado, ruim, enfim. E hoje se fala, assim, existe muito machismo, muita gente misógina ou homofóbica, colocando Deus, Jesus, enfim, a questão religiosa como uma desculpa para essas práticas. A gente pode falar que o Novo Testamento não colou, assim, por que se usa, inclusive, Jesus para validar comportamentos que Jesus não teve? Agora, só um minutinho. Então, daqui a pouquinho o Jová vai responder essa pergunta, que a gente vai para os comerciais rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Você está no Reconnect.